outras substâncias inorgânicas que nós possuímos no nosso corpo são os sais minerais. Os sais minerais são íons, né, dissolvidos, presentes em solução aquosa, que têm uma função metabólica importantíssima, já que eles são mediadores de várias reações, de vários mecanismos corpóreos. Né? Nós temos diversos sais. Né? Você temos o sódio, potássio, cálcio, magnésio, iodo, flúor, ferro, cloro. Então, todos esses são sais essenciais ao nosso corpo. Qualquer desregulação, vamos imaginar assim, qualquer deficiência desses sais ou excesso desses sais podem causar problemas no nosso organismo fatais, certo? Então, temos que ter bem consciência que tudo é equilíbrio em nosso corpo. Nosso corpo trabalha de forma contínua, seja você estando dormindo ou acordado, ele está trabalhando, ele está trabalhando em prol de manter o seu corpo na mais perfeita harmonia e no mais perfeito funcionamento. O que acontece é que nós acabamos, né, jogando coisas demais que não são benéficas para dentro do nosso corpo, ingerindo alimentos que não são saudáveis, e o corpo ele fica sobrecarregado, tá certo? Então, esses sais, como por exemplo o sódio é encontrado no nosso sal de cozinha, né, que é o NaCl, que é o cloreto de sódio. Ele é encontrado no sal de cozinha que a gente ingere, mas se você ingerir, vamos imaginar, baixas concentrações de sódio, você pode ter quadro de hipotensão, que é pressão baixa. Se você ingerir grande quantidade de sal de forma rápida, então você pode ter um aumento da pressão arterial, né? Devido a esse excesso de sódio, então ele retém mais líquido, os vasos ficam mais túrgidos e há um aumento da pressão arterial devido ao aumento da volemia, que é o volume do sangue. Então, diante disso, o sódio ele tem uma função vital, que é principalmente manter o controle da pressão arterial. Segundo ponto que o sódio influencia é na condução do impulso nervoso, juntamente com o potássio. Na bomba de sódio e potássio, ele altera o potencial de membrana, e esse potencial de membrana é transmitido, né, via terminações nervosas. O impulso vai de uma célula a outra, e isso é essencial para que nós movimentamos, pensamos. Então, assim, tudo isso é utilizado como metabolismo e mecanismos basais ou fisiológicos de qualquer ser vivo, tá? O potássio, como eu já havia falado, tem importante função na condução, né, do impulso nervoso juntamente com o sódio. Também atua nas contrações cardíacas, por isso que excessos de potássio ou falta de potássio influencia na atividade cardíaca do indivíduo. Então, por isso que temos que ter cuidado com essas concentrações para que nosso corpo esteja sempre em pleno funcionamento. O cloreto, que é o Cl, ele tem função principalmente na formação do ácido clorídrico, que é um ácido forte, presente no nosso estômago. Ele é liberado para que ele ajude a destruir os micro-organismos invasores, né, que nós ingerimos, e também para degradar esse alimento. Outra coisa, a pepsina, que é o hormônio liberado pelo estômago, que é a enzima liberada pelo estômago, ela age bem e de forma ideal em meio ácido. Consequentemente, para o estômago ficar ácido, ele tem que liberar ácido clorídrico, e só faz isso se tiver quantidades de cloreto ideais dentro do organismo. Magnésio. Magnésio ele é de extrema importância, tá? Principalmente nos mecanismos de contração muscular, nos nervos, nos músculos. Por isso que carências de magnésio podem desencadear processos, por exemplo, como câimbras, né? Então, você tem que estar sempre ingerindo o magnésio na sua dieta. Fontes de magnésio são as hortaliças, né? Quanto mais verde, mais cálcio e mais magnésio essas hortaliças vão apresentar, tá certo? Mas também está presente em cereais, feijão, soja e outros alimentos. Banana também.
Agora uma dicasinha é que uma fonte que tem muito mais magnésio e potássio do que a banana seria a uva passa, tá? Ferro. Ferro é um sal mineral que todo mundo sabe que a carência dele causa uma anemia específica no nosso corpo chamada de anemia ferropriva, tá? Se não tem o ferro, na hemoglobina, a capacidade de transportar oxigênio é diminuída quando há carência de ferro. Consequentemente, se chega menos oxigênio, o indivíduo fica mais fraco, mais astênico. Então, a anemia ferropriva, que é por carência de ferro, ela é resolvida pela ingestão de ferro suplementar, tá bom? Aí, alimentos que têm ferro, você vai ter carnes, fígado, gema de ovo, né? Legumes e hortaliças também verdes, ok? O iodo é extremamente importante, principalmente na dentição, porque ele ajuda na composição e na esmaltação dos dentes, né? E presente também no... Desculpe, eu ia falar do flúor, que o flúor é importantíssimo na esmaltação dos dentes. Por isso que nós consumimos nossa água tratada que vem da KGS, ela vem com reposição de flúor. É feita uma fluoração da água para justamente ajudar na questão da dentição, tá certo? E também por isso que a gente vai no dentista a cada 6 meses e é feita uma aplicação de flúor, porque isso ajuda muito na questão da resistência dos dentes às bactérias que se reproduzem graças ao açúcar que muitos de nós consumimos, certo? O iodo, que eu tinha trocado, ele é um hormônio importantíssimo, é uma vitamina importantíssima no funcionamento da tireoide. A tireoide é uma glândula endócrina, né? Ou seja, produz hormônios T3 e T4, que são importantíssimos no nosso metabolismo. Tá? Então, carências de iodo vão fazer com que essa glândula tente compensar a falta de iodo, aumentando seu tamanho, causando algumas doenças, por exemplo, como o bócio, que é aquele inchaço no pescoço, né? Isso aumento da glândula tireoidiana. Ao você repor o iodo na ingestão, essa glândula reduz ao tamanho habitual, tá certo? Então, ela é importantíssimo no controle metabólico. O iodo é encontrado no sal de cozinha, né? Ele já é inserido pela indústria que ensaca, que embala o sal, justamente para ter quantidades adequadas na ingestão, já que é um alimento extremamente barato, e chegar a todos os segmentos da população, tá bom? E, antes que eu esqueça, o fósforo. O último dos nossos sais minerais é o fósforo. Esse fósforo, ele está presente em uma molécula, né, que nós vamos conhecer mais na frente, chamada de ATP, adenosina trifosfato. É como se fosse a moeda energética do nosso corpo. O ATP, ele é quebrado em ADP mais fósforo, mais fosfato, e isso faz com que essa quebra dessa ligação libere energia. Essa energia nós utilizamos, né, como energia para que todos os nossos mecanismos fisiológicos aconteçam, tá bom? Então o fósforo, ele é importantíssimo nos mecanismos metabólicos e energéticos do nosso corpo, tá bom? Ele é encontrado em carnes de aves, peixes, né? Encontrado também em ovos, laticínios, feijões, ervilhas, né? Que são as leguminosas. Então, tudo isso são fontes de fósforo, tá? E aqui a gente conclui os nossos sais minerais, lembrando que eles são fontes que têm uma função reguladora, tá certo? Não precisa de grandes quantidades de sal mineral no corpo, são pequenas quantidades, mas essas pequenas quantidades têm que se manter ideais para que o corpo funcione de forma adequada. Qualquer desnível ou desbalanceamento disso pode causar consequências seríssimas até a morte do indivíduo em algumas situações, tá bom?